você aí de casa, você conhece alguém que sofre de sinusite ou que ainda confunde sinusite e rinite? Esse será o nosso assunto hoje. Estou aqui com o médico, Felipe Horst. Ele está aqui com a gente ao vivo e vai tirar nossas dúvidas e, claro, de vocês em casa também. Bora interagir com a gente? É só você mandar sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 45-9925-4747. Meu lugar, boa tarde, Felipe. Boa Seja tarde. bem-vindo novamente aqui ao nosso Ver Mais, falar pra gente aí de uma coisinha chata, Sinusite. Vamos contar primeiro o que é isso, porque só quem tem sabe, Exatamente. Tudo bem. Obrigado pelo convite. E quem tem realmente sinusite é muito característico, o paciente identifica nos primeiros sintomas. Tá? Vem a ser uma inflamação de toda essa região, o espaço que nós produzimos catarro, e aí tem um acúmulo de secreção, e esse acúmulo de secreção desencadeia alguns sintomas do paciente. Geralmente dor, pressão, peso em face, tosse, podendo até causar febre mesmo no paciente. Não, e o incômodo também, Eu queria até que você falasse pra gente quais que são as principais causas da sinusite, porque às vezes as pessoas não sabem também e acabam provocando ela mais ainda, Exatamente. Super interessante, porque agora nós estamos num período um pouco atípico climático, mas propício para sinusite. Os dois fatores principais causais são resfriados, tá? E crise de rinite não controlada. Então a gente está num clima aí, uma instabilidade, uma mudança climática. Muito rápida, Exatamente, que propicia resfriados, propicia alguns tipos de rinite e que isso às vezes vem a desencadear sintomas desse sinusite. Felipe, e assim, quais que seriam os fatores de risco da sinusite? Quais que são eles, assim? Tá, a gente pode ter algumas alterações anatômicas. O que seriam isso no nariz? Aquele paciente que já tem um desvio de septo ou tem um pólipo nasal, paciente às vezes que já tem asma ou algumas doenças alérgicas, também estão mais propícios, seriam alguns fatores de risco para sinusite. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, que a gente começou a falar bastante de sinusite e esqueceu um pouquinho da rinite ali. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das diferenças delas ali, porque não são as mesmas coisas. Os nomezinhos parecem, mas não é a mesma coisa não. Tudo termina em it, Mas é um pouco diferente e é super comum o paciente mesmo se confundir. Às vezes ele chega no consultório e ele fala, doutor, eu não sei o que eu tenho, se é rinite ou sinusite. A rinite são sintomas que o nariz coça, o nariz tranca, sai secreção e bastante espirro. A sinusite já vai ter muita dor associado e mais aquela sensação de congestão, paciente congestionado, voz anasalada, aí já vai mais para uma sinusite. E doutora, assim, e como que é feito o diagnóstico? É para ter certeza, para começar um tratamento ali? É no conversar ou tem que fazer algum exame? Como que funciona? Perfeito, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico clínico é pelas queixas do paciente. Logicamente o exame físico no consultório, examinando o paciente, mas basicamente pela história, o que o paciente vai nos contar. Existem alguns exames complementares, sim, como uma nasovideoendoscopia nasal, uma pequena microcâmera que entra no nariz, em alguns casos nós fazemos, e a tomografia, que é a tomografia solicitada em caso de sinusite crônica ou alguma complicação de sinusite. Doutor, quando a gente fala em sinusite, geralmente as pessoas elas lembram de sinusite aguda e sinusite crônica. Qual que é a diferença delas ali também? Porque a gente sabe que uma dá mais trabalho. Dá. Às vezes as duas dão trabalho, E igual você falou antes, o desconforto para o paciente é muito grande. Então, no dia a dia, trabalho, escola, altera muito, Mas, basicamente, a diferença entre sinusite aguda e crônica é o tempo de doença. Tá? A crônica é acima de 12 semanas. Então, esses sintomas característicos de sinusite maiores que 12 semanas, aí maiores que 3 meses, já é considerado uma sinusite crônica. Doutor, e assim, os sintomas da sinusite, elas chegam a incomodar, tipo, essa parte do rosto também, face? Como que é? Porque às vezes a gente vai pesquisar lá um pouquinho, ver os pontos, assim, onde ela incomoda e irrita as pessoas também, Isso. Então, nós temos espaços na face que eles acumulam secreção. E aí é onde você acaba tendo dor. Então, nós temos geralmente dores nessa região de seios da face, que são bastante característicos da sinusite. Isso é das principais queixas do paciente. E que na rinite não tem tanto daí, por aí já dá para saber qual que é. O que é o que? Exatamente. Na rinite não tem tanta dor. Tá? É mais assim sintomas alérgicos mesmo. Nariz coçando. Uma gripe, uma alergia. Perfeito, isso aí mesmo. Uma alergia. E assim, como que geralmente ocorre o tratamento delas? São diferentes? São.
Tratamento é individualizado, bem separado, o tratamento da rinite e da sinusite. Uma coisa que é importante esclarecer é que nem todo tratamento da sinusite precisa usar antibiótico, porque a maioria das sinusites são virais. A partir do momento que a gente não resolve uma sinusite que é causada por vírus, aí tem a probabilidade de ser bacteriana e aí que a gente tem que entrar com antibiótico. Doutor, e assim, o que o paciente não deve fazer em casos de sinusite? Porque essa daí, ela é mais alérgica? Ela seria mais alérgica também? Tem algumas que vêm da rinite, então pode ser alérgica. O não recomendado é a automedicação, né? Porque às vezes nós pegamos alguns casos de sinusite complicada, aquele paciente que não tratou ou tratou de uma forma equívoca. Que alguém tomou um remédio e falou, eu tinha e tomei, aquela coisa que a gente sempre fala que não pode. De repente, para uma pessoa é bom, para você não. E aquela pessoa, de repente, foi no médico e você não pode usar, porque como ele falou, às vezes nem precisa antibiótico, né? Exatamente. E para que ficar tomando se não precisa, né? Perfeito, exatamente, isso daí mesmo. Então, assim, é muito individualizado, né, essa parte também, essa orientação com relação ao tratamento de cada uma dessas doenças. E o tratamento geralmente são medicamentosos mesmo, doutor? Sim, medicamentosos, né, tem que entrar com medicamento, antialérgico, anti-inflamatórios, sprays nasais. A lavagem nasal com soro fisiológico extremamente importante. Esse é um hábito que nós deveríamos ter diário, ajuda muito, alivia sintoma do paciente. E ela tem um tempo certo, doutor? Tipo assim, sinusite, rinite, se é uma semana, se é 15 dias, ou depende do tratamento, depende de pessoas? Depende muito do tratamento e depende de pessoas. Tem pessoas que têm uma ótima resposta ao tratamento, 2, 3 dias já se sentem muito melhor. Tem alguns pacientes, às vezes, que têm um pouco mais de resistência a antibiótico, quando se usa antibiótico, então 7 a 10 dias não teve uma melhora significativa, tem que trocar medicamento. Então, realmente depende muito de cada paciente. E o importante também é a pessoa saber que não é uma gripe, né? Porque ela tem diferença de gripe, porque só quem tem rinite, sinusite sabe a diferença ali também. Por isso que é importante você ter até um acompanhamento, fazer os exames periódicos também, como ele falou, desvio de septo, às vezes incomoda também. Eu já fiz há muitos anos atrás, porque tem uma idade certa ali para poder fazer. Então tem todos aí, você vai fazendo um acompanhamento, você não vai ter esses incômodos aí, né, doutor? Perfeito. A prevenção, o cuidado, né, com a saúde, o dia a dia, ela vai se tornar muito mais barata e muito mais eficiente para o paciente. Então, esse cuidado, a rotina, o que faz em determinadas situações, nós vamos estar evitando muitos problemas de saúde e até gasto mesmo para o paciente. E incômodo, né? Porque quem tem sabe que às vezes você fica lá espirrando, tá? Às vezes as pessoas acham que você está com gripe, não é uma sinusite. Às vezes é rinite mesmo, a rinite você às vezes não consegue nem dormir do tanto que ela incomoda. Mas, doutor, há maneiras assim de prevenir a rinite? Ou a sinusite também? A rinite sim, porque a maioria das rinites são alérgicas, então a gente tem que tentar descobrir para cada paciente perfeito o que provoca, para o paciente estar evitando aquela situação. Se eu sei que pólen, um exemplo, né, super comum, pólen me causa rinite, eu vou estar evitando ambientes que tenham pólen. Então, essa é a maneira de prevenção. Agora, se maneiras gerais, tá, é a lavagem nasal com soro fisiológico, bastante hidratação, tomar bastante água, que ajuda a diluir essa secreção. São essas medidas gerais de cuidado mesmo. E acompanhamento, a gente fala, sentiu alguma diferença, está incomodando, procurar um especialista. A gente sabe que ouvido, nariz e garganta é muito importante, principalmente a gente que trabalha com a voz, aí os cuidados. Então a gente acaba percebendo ali o que de repente dá alergia, o que é bom não fazer e ter todos esses cuidados, como ele falou, cuidado de higiene, limpeza também ajuda bastante. Doutor Felipe, gratidão, obrigado. Muito obrigado. E vou abrir para o pessoal de casa que de repente ficou em dúvida, querem saber mais também sobre os cuidados, mande suas sugestões de pauta para a gente que a gente convida novamente o Dr. Felipe. Obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos de dicas agora, gente. Tem dicas